Esse vídeo tem spoilers de Jujutsu Kaisen, do anime e do mangá. Assistam por sua conta e risco. Jujutsu Kaisen é uma obra que, na minha opinião, inverte muito bem os clichês de shonen, sempre utilizando de elementos que subvertem a expectativa de quem consome a obra. Um desses elementos é justamente o desespero, a impotência que os fracos sentem e que é muito bem repassada ao leitor. O mangá e o anime estão lotados de momentos como esses, cheios de desespero. Mas hoje vamos falar sobre os 5 momentos da obra que, na minha opinião, refletem muito bem esse sentimento. Vamos agora explorar os 5 momentos mais desesperadores de Jujutsu Kaisen. Em quinto lugar, Sukuna chegando em Sendai. No capítulo 216 de Jujutsu Kaisen, durante o jogo do abate, após alguns acontecimentos, Sukuna está indo para Sendai para lutar contra a Yorozu. Porém, no caminho acontece um encontro peculiar, um encontro que dura poucas páginas, mas que sem dúvidas mostra perfeitamente a imponência e a força que o Sukuna representa dentro do universo. Ryu e Uro, que após a luta contra o Yuta ainda estavam se recuperando, estavam lá, como sempre, apenas esperando algum oponente forte aparecer dentro da colônia de Sendai, até que os dois percebem uma presença esmagadora. O Ryu instantaneamente diz que aquilo já tá doce além da conta, né? Pelas metáforas com comida que o Ryu faz regularmente. E a Uro fala sobre o que ela já havia falado antes. Ela não demonstra muitas palavras, mas a maneira com a qual ela se porta já fala tudo o que ela deveria falar. A calamidade. A maior aberração do mundo Jujutsu. Ryomen Sukuna, o rei das maldições, havia chegado na colônia de Sendai. Assim que isso acontece, a Uro instantaneamente foge. Existem teorias de que possa ter sido Sukuna que matou a Uro na primeira vida dela, afinal ela era líder de um dos esquadrões que é citado que o Sukuna massacrou durante a Era Heian, mas eu não acho que seja muito bem por aí. O importante é que assim que ela aparece, ele foge, e o Sukuna fica sozinho de frente ao Ryu. O Ryu, mesmo tremendo bastante, se põe na frente do Sukuna, e o Sukuna instantaneamente ataca ele com um corte simples. O Sukuna fica surpreso porque o Ryu conseguiu aguentar o corte, mas diz que vai levar a sério no próximo ataque. O Ryu tenta reagir disparando o Granite Blast, mas já era tarde demais, e o Ryu tem sua cabeça partida em 3, com um único ataque do Sukuna. É um momento que, assim, goste você ou não do Ryu e da Uro, mas é um momento que você consegue sentir perfeitamente o medo absurdo que eles estão sentindo do Sukuna. Um momento onde você consegue ver o que é o Sukuna, até para os feiticeiros mais fortes do mundo. Que ele é algo que não tem comparações, não existe nada que passe a mesma sensação que o Sukuna reflete, tanto aos personagens da obra, tanto ao leitor da obra. Ainda vamos falar mais sobre o Sukuna depois nesse vídeo, mas por enquanto eu acho que é o suficiente para abrir a lista em quinto lugar. Em quarto lugar, nós temos o selamento de Satoru Gojo durante o arco de Shibuya. Nessa ocasião, Gojo foi chamado em Shibuya pelas maldições que haviam feito vários e vários reféns, e assim o Gojo foi até lá para ver o que estava acontecendo. O Gojo é posto contra as maldições e instantaneamente começa a lutar contra elas. Nesse momento nós vemos de tudo que o Gojo é capaz. É expansão de domínio por 0,2 segundos. É usando do Mugen para explodir a Hanami. É perseguindo o Jogo de maneira extremamente tranquila. Durante toda a montagem das cenas, tanto no mangá quanto no anime, você claramente entende que o Gojo tem 100% do controle daquela situação. Afinal, ele é Satoru Gojo, por que ele não teria o controle daquela situação? E conforme
todo este evento vai ocorrendo, nós vamos sendo aos poucos apresentados ao plano que Kenjaku havia proposto às maldições. Segurar Satoru Gojo por 1 minuto, mas não 1 minuto na vida real, 1 minuto dentro da mente dele, dentro da percepção de tempo da mente do Gojo. E assim que Gojo ofegante termina de exterminar todos os humanos transfigurados que havia no 5º subsolo da estação de metrô de Shibuya, o reino da prisão é aberto. E Gojo, entendendo o que estava prestes a acontecer, caminha para trás, mas já era tarde demais. Suguru Geto, ou melhor, Kenjaku, surge de trás do reino da prisão e começa a falar com o Gojo, e eu quero que vocês entendam o que poderia estar se passando na mente do Gojo nesse momento. O Gojo é um cara que sempre foi tratado como diferente dos demais, então ele nunca se viu como uma pessoa igual às outras, ele sempre se sentiu sozinho, se sentiu afastado de todos os outros ao seu redor. O único que ele sentiu que entendeu ele e que ele de fato entendeu foi o Geto, um amigo que ele foi obrigado a matar 1 ano antes nesse período da história. E esse amigo apareceu na frente dele. A mente do Gojo quebrou, simplesmente, assim que ele viu a cara do Geto. Embora não fosse ele, né? Fosse o Kenjaku controlando o corpo. E assim, o Gojo é preso no reino da prisão, selado por boa parte da história. Isso é assustador porque os personagens, incluindo o Nanami, deixou muito claro que se Satoru Gojo foi mesmo selado, então nós perdemos. O Gojo não representa só um personagem dentro da história, ele não é uma pessoa como todas as outras. Ele é o pilar que sustenta a sociedade de Jujutsu da maneira com a qual a gente conhece ela no começo da história. Tanto que a sociedade de Jujutsu muda drasticamente apenas por esse simples fato. Satoru Gojo foi selado. E isso acaba mudando a obra para sempre a partir daquele momento. Em terceiro lugar, nós temos uma consequência direta do fato anterior da lista. Sukuna aparecendo em Shibuya e toda a sua participação durante esse arco mereciam um lugar aqui. Durante o arco de Shibuya, o plano das maldições era reviver o Sukuna, ou pelo menos trazer ele de volta temporariamente. E foi exatamente isso que aconteceu. O Sukuna foi trago de volta pelo Jogo após ele dar 10 dedos ao Itadori para ele comer, fazendo com que o Sukuna acordasse com 15 dedos. O que acontece é que o Sukuna propõe ao Jogo, após ele matar a Miko e a Nanako, ele propõe ao Jogo que caso se o Jogo acertasse ele faria qualquer coisa que o Jogo quisesse. E essa luta é simplesmente um massacre, porque o Jogo não consegue acertar um único golpe no Sukuna. Um único golpe. Todos os ataques que o Jogo tenta fazer são 100% ineficazes contra o Sukuna. É algo completamente humilhante. Depois disso, o Sukuna enfrenta o Jogo e o Jogo dispara a sua técnica máxima, o Meteoro, contra a cidade de Shibuya. O Sukuna obviamente desviaria daquilo com facilidade, mas ele prefere não fazer isso. Ele dá a ordem absoluta. Todos os seres vivos de Shibuya, num raio de 100 metros, não poderiam se mover até ele permitir. É uma cena completamente imoral. A tortura psicológica que o Sukuna propõe a todos ao redor, com esse simples fato, é algo simplesmente absurdo. Conforme o meteoro vai caindo, você vê a expressão de medo de todos os personagens, sentindo que haviam morrido, que a morte era inevitável, que não tinha o que fazer em relação àquela questão. O meteoro ia cair e todo mundo ia morrer. Embora não tenham morrido, o Sukuna utiliza do seu ataque das chamas para finalizar o jogo. Como se isso não fosse o bastante, Sukuna sente a presença do Mahoraga, que o Megumi havia invocado alguns minutos antes, e vai até lá para confrontar o Mahoraga. É uma luta que, ainda mais no anime, é um completo banho de sangue na cidade de Shibuya. O Sukuna e o Mahoraga devastam completamente a cidade, ou o que havia sobrado dela após todos os conflitos que já haviam acontecido nesse arco. É tudo que dá pra fazer ali, eles fazem. Destruindo trens, destruindo aviões, destruindo prédios, ruas e tudo que dá pra destruir ali
e todas as pessoas que estavam nestes estabelecimentos acabam morrendo nesse processo. Mas nada se compara ao que o Sukuna faria logo em seguida, utilizando uma expansão de domínio que cobriu 170 metros ao seu redor e transformando todo o centro de Shibuya num enorme deserto, uma enorme cratera, da qual ele ainda faz o Itadori assistir, tirando sarro da cara dele. O impacto desse feito do Sukuna é refletido após o fim do arco, onde a gente vê algumas cenas de alguns funcionários da economia do Japão ou coisa do tipo, citando como não existe como o Japão se recuperar disso. Qualquer tipo de chance que o Japão tinha de se recuperar, acabou naquilo ali. Uma das cidades mais influentes do mundo, que é Tóquio, e Shibuya, que é um dos distritos de Tóquio, foi simplesmente varrido da existência. Não existe meio de simplesmente se recuperar disso. E isso afeta diretamente a economia mundial. O Sukuna acabou de devastar completamente a economia de um país. E, por tabela, parte da economia do mundo. É um feito absurdo. É desesperador. Ainda mais quando você entende o que está acontecendo, sobre como a expansão de domínio do Sukuna funciona, como ela corta as coisas aos poucos, e você consegue visualizar todas aquelas pessoas que estavam dentro daqueles 170 metros sendo desintegradas por meio de cortes, por meio de corte por corte, até não sobrar absolutamente nada. Em segundo lugar, nós temos a morte de Junpei Yoshino. Durante o começo da história, ainda na primeira temporada de Jujutsu Kaisen, nós somos apresentados ao Junpei, um garoto que sofria bullying na escola onde ele estudava, que era um feiticeiro, embora ele não conseguisse ativar sua técnica amaldiçoada por causa da configuração do cérebro dele. A questão é que o Junpei é imediatamente apresentado e junto a ele um outro personagem que viria a se tornar se não o melhor vilão da história de Jujutsu Kaisen, Mahito, uma maldição originada do ódio que os humanos sentem por outros humanos. O Mahito instantaneamente começa a conversar com Junpei, falando sobre o conceito de coração e alma, o conceito de que o ódio é uma vontade do ser humano. Você come quando sente fome. Então, se odeia alguém, é só matar. Essa é a lógica que o Mahito segue durante a existência dele, e essa é a lógica que ele influencia o Junpei a seguir também. Ainda mais o Junpei, que sofria muito nas mãos de pessoas ruins durante a vida dele. Entretanto, o Junpei conhece o Itadori, e o Itadori vai guiando ele a um caminho mais puro, um caminho mais feliz. O Itadori passa ali o jantar ali na casa dele, com a mãe dele, e ele consegue ficar feliz. No entanto, Mahito plantou um dedo do Sukuna dentro da casa de Junpei propositalmente, fazendo com que uma maldição entrasse lá e atacasse e acabasse matando a mãe do Junpei, o que acaba fazendo com que o Junpei caia de vez na escuridão. Junpei então ataca a escola onde ele estudava, mas o Itadori surge e luta contra ele. O Junpei e o Itadori têm um diálogo sobre coração, alma e sobre tudo o que isso significa. E após isso, após Junpei finalmente entender que estava errado e que realmente as pessoas têm coração, ele é surpreendido por alguém surgindo nas costas dele. E é nesse momento que o Mahito nos mostra a verdadeira natureza da humanidade, do que ele é feito e de tudo que ele é capaz de fazer com um simples toque ao transformar o Junpei em uma completa aberração sem forma. Após isso, Itadori implora para que o Sukuna de alguma forma curasse o Junpei, que estava bem morrendo no chão, né? Mas Sukuna se recusa. E ele e Mahito começam a rir de maneira descontrolada, rindo do sofrimento do Itadori, da impotência, rindo do desespero. Os dois, esta cena inteira é apenas a prova final de que o mundo Jujutsu é cruel. E nada vai vir dele além de desilusão e tristeza indescritíveis.
Mas nada, absolutamente nada do que eu falei nesse vídeo até então supera o que aconteceu no primeiro lugar dessa lista. O capítulo 212 de Jujutsu Kaisen inteiro é um exemplo sublime do sentimento absoluto de desespero. O capítulo começa de maneira normal, com um plano para salvar a Tsumiki após todos os eventos do jogo do abate. Todos os eventos do arco até então tinham sido construídos em volta de salvar a irmã do Megumi, a Tsumiki. Todas as lutas, toda a parte do plano, a preparação, o massacre do clã Zenin, tudo em prol de salvar a Tsumiki e impedir o Kenjaku. E após eles finalmente terem conseguido os pontos necessários para criar as regras que permitiriam a Tsumiki sair em segurança de dentro das colônias do jogo do abate, a Tsumiki se revela por não ser a Tsumiki, e sim Yorozu, uma feiticeira da Era Heian que reencarnou dentro do corpo dela. A feição do Megumi nesse momento retrata exatamente a feição do leitor, a feição do desespero, a feição de tudo que nós fizemos até então foi em vão. Quando um feiticeiro renasce dentro do corpo de um humano, se eles não conseguirem manter uma relação de simbiose, assim como a Hana e o anjo, a pessoa instantaneamente morre. Então, tudo que a gente tinha visto até então acontecendo foi em vão. Tsumiki nem estava mais viva. Quer dizer, ela ainda poderia ser salva com alguns métodos, mas ela provavelmente não estaria mais a essa altura do campeonato. Então, a cara que o Megumi faz é exatamente a nossa reação. E é trágico ver o rosto do Megumi nesse momento, porque algo que é deixado claro desde o começo da obra é que o Megumi faz tudo em prol da irmã dele. O Megumi vive em prol da irmã dele. Ele faz tudo o que ele pode. Ele virou um feiticeiro. Ele combate os mestres de maldição e as maldições. Tudo para que ele consiga criar um mundo melhor em que pessoas boas como a irmã dele possam viver tranquilas. Mas, nesse momento, a mente dele se quebra. Todas as motivações que ele possuía são destruídas. A Yorozu então se apresenta e fala que apenas usou eles para conseguir os pontos que ela precisava e bate em retirada, falando que aguardaria o Sukuna para a luta. O Itadori sugere a Hana que eles persigam a Yorozu, mas nesse momento o que já estava ruim piora, quando o Sukuna ativa o seu contrato e toma o corpo de Itadori, desmaiando a Hana e se virando ao Megumi. Nos é revelado então que o Itadori fez o pacto errado. Ele deixou claro que o Sukuna não poderia ferir as outras pessoas, mas não impediu o Sukuna de ferir a si mesmo. E assim o Sukuna arranca o próprio dedo e força o Megumi a engolir o dedo. O Itadori volta de maneira meio desnorteada, já que ele estava possuído pelo Sukuna, então ele não está entendendo direito o que está acontecendo. Mas quando ele vê o rosto do Megumi, tudo fica claro. Quando nós vemos que Sukuna possuiu Megumi Fushiguro como seu novo receptáculo. Algo que foi a maior reviravolta da história da obra e está sendo de extrema relevância até hoje no arco atual. É simplesmente um momento de choque, um momento que você não consegue nem falar como você se sente. Porque se você não sabe, acompanhar isso na época foi simplesmente uma coisa mais absurda que os leitores de Jujutsu Kaisen passaram, porque era algo que pegou todo mundo de surpresa. O capítulo 212 é um exemplo perfeito de como reproduzir o mais absoluto desespero. E por isso é um dos meus momentos favoritos da obra, e eu aposto que é um dos momentos favoritos de muita gente também. Mas o vídeo foi isso. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo. Se você tem mais algum momento desesperador dentro de Jujutsu Kaisen, deixa aí nos comentários, quem sabe rola uma parte 2. Enfim, até o próximo vídeo e falou.